A MG-42 redefiniu o poder de fogo de infantaria. Sua velocidade de disparo, superior a qualquer arma aliada, converteu cada posição alemã em uma ameaça letal. Mas essa mesma potência fazia com que cada rajada revelasse sua localização. Ruído, clarões e fumaça marcavam o operador como alvo prioritário. A partir de 1943, as frentes de batalha começaram a registrar um padrão inquietante. Ali onde uma MG-42 entrava em ação, seus operadores eram sistematicamente eliminados em questão de minutos. Não importava a qualidade do treinamento nem a preparação da equipe. Os gunners morriam primeiro, sempre. O que fazia deste papel um dos mais letais de toda a guerra? Porque sua esperança de vida era inferior inclusive à de um piloto de caça ou um operador de lança-chamas. E que lógica se escondia por trás desta aparente condenação tática? A MG-42, a arma do apocalipse alemão. Nas oficinas de Grossfuss AG durante o inverno de 1937, nenhum engenheiro imaginava que estavam projetando tanto um instrumento de dominação tática como uma armadilha mortal para milhares de soldados alemães. A empresa, especializada em lanternas de chapa metálica, carecia de experiência em armamento militar, mas precisamente esta ausência de tradição lhes permitiu revolucionar o desenho de metralhadoras. Ao contrário de empresas com décadas de dogmas balísticos, Grossfuss podia se permitir pensar desde zero. A escolha de Grossfuss não foi casual. O Heereswaffenamt, enfrentado a lentidão e custo de produção da MG-34, buscava um fornecedor capaz de fabricar em massa uma arma robusta, barata e simples. Em um contexto onde o rearmamento alemão havia se acelerado vertiginosamente, o regime necessitava armas que pudessem sair da linha de montagem com a mesma velocidade com que se treinavam novas divisões. O Dr. Ingenieur Werner Gruner, jovem engenheiro sem posto militar, recebeu liberdade inusual para experimentar com soluções industriais radicais. Em vez de mecanizar blocos de aço, propôs peças estampadas com moldes e soldagem por pontos, técnicas comuns na indústria civil, mas desprezadas por projetistas tradicionais de armas. O desafio era claro. A MG-34 requeria 150 horas de usinagem precisa e 49 quilogramas de aço de alta liga. No norte da África, a areia microscópica bloqueava seus mecanismos de precisão. Nas estepes russas, a lama congelada paralisava seus sistemas de alimentação. O exército alemão necessitava uma arma mais resistente, mais simples, menos custosa. A proposta de Grossfuss resolvia tudo. Reduziu o tempo de fabricação a 75 horas e o consumo de aço a apenas 27,5 kg. Cada MG-42 podia se montar com ferramentas de estampagem industriais, sem necessidade de artesãos nem tolerâncias microscópicas. A arma incorporava um mecanismo de bloqueio por rolamentos operado por recuo, uma inovação que eliminava componentes frágeis e permitia alcançar uma característica inesperada: uma velocidade de disparo que superava tudo o conhecido. Durante as provas em Kummersdorf, a arma alcançou consistentemente 1.200 disparos por minuto, com picos documentados de até 1.800 quando se ajustava o peso do ferrolho. Esta cadência gerava um fenômeno acústico único. Enquanto outras metralhadoras produziam rajadas discerníveis, a MG-42 criava um zumbido contínuo que os técnicos de áudio descreveram como rasgo de tela metálica. As gravações preservadas no Deutsches Technikmuseum revelam frequências de até 2.400 Hz, uma faixa que provoca respostas automáticas de estresse no sistema nervoso humano. Os soldados aliados a batizaram Hitler's Buzzsaw, refletindo tanto seu som distintivo como sua capacidade para paralisar psicologicamente a tropas experientes. Em relatórios de campo britânicos, unidades inteiras se replegavam ou ficavam imobilizadas após os primeiros segundos de um enfrentamento com o MG-42, inclusive sem baixas. O impacto balístico era igualmente revolucionário. Os cartuchos 7,92 por 57 mm Mauser, disparados a 740 metros por segundo, criavam o que os engenheiros alemães denominavam cortina de aço. As provas em Hillersleben demonstraram que uma só MG-42 podia saturar uma área de 50 metros de largura por 500 de profundidade com fogo efetivo.
As estatísticas táticas indicavam que qualquer inimigo em movimento dentro dessa zona ficava praticamente condenado. A alimentação por cinta resolvia outra fraqueza crônica de metralhadoras anteriores. As cintas GURT 34/41 podiam se conectar indefinidamente, eliminando a necessidade de carregadores. Em provas de resistência, uma MG-42 disparou 120 mil cartuchos consecutivos sem falhas críticas. O sistema de troca rápida de cano, projetado como uma dobradiça lateral com fecho rotatório, permitia substituir o tubo quente em menos de 10 segundos, inclusive sob fogo inimigo, usando uma simples alça de manipulação térmica. A arquitetura da arma favorecia a montagem modular. As fábricas subcontratadas, como Gustloff-Werke e Steyr-Daimler-Puch, podiam fabricar peças intercambiáveis entre unidades sem recalibração. Esta padronização industrial permitia substituir partes danificadas em campo com peças provenientes de outras unidades sem necessidade de ajuste técnico. Em termos comparativos, as armas aliadas pareciam obsoletas. A Bren britânica pesava 10,3 kg e disparava somente 500 projéteis por minuto, desde carregadores de 30. Cada recarga requeria a exposição total do operador durante pelo menos 4 segundos. A M1919 Browning estadunidense com 14 kg oferecia uma cadência de 400 a 500 disparos por minuto e não tinha sistema de troca rápida de cano. A MG-42, em troca, oferecia velocidade, continuidade e redundância. No fronte oriental, a lacuna técnica era ainda mais evidente. A Maxim soviética necessitava 20 litros de água para seu sistema de refrigeração e requeria tripulações de 3 pessoas só para transporte. A Degtyaryov DP-27 empregava discos de 47 cartuchos, facilmente deformáveis, com recargas lentas. Inclusive, a moderna SG-43 não superava os 650 disparos por minuto. Em cenários dinâmicos como Stalingrado, esta diferença se traduzia em supremacia absoluta a curta e média distância. No entanto, toda esta superioridade técnica trazia consigo uma maldição inesperada. A mesma velocidade de disparo que devastava o inimigo também convertia cada MG-42 em um farol luminoso. Cada rajada produzia clarões visíveis a quilômetros, colunas de fumaça branca que persistiam durante minutos e vibrações que se propagavam através do solo. À plena luz do dia, uma MG-42 disparando desde uma colina podia ser localizada visualmente sem binóculos em menos de 5 segundos. Os fogonazos eram especialmente problemáticos. Enquanto metralhadoras convencionais produziam clarões intermitentes, a MG-42 gerava um feixe contínuo de chama visível, inclusive desde posições elevadas. Os supressores de fogonazo disponíveis eram ineficazes, reduziam a visibilidade, mas também alteravam a pressão de gás e reduziam a velocidade de saída. A fumaça gerada por combustão de óleos e resíduos criava colunas densas que, em condições úmidas, se condensavam em rastros persistentes. As vibrações também traíam sua localização. Em solos rochosos ou urbanos, as rajadas prolongadas faziam vibrar postes, cristais e, inclusive, vegetação próxima. Os aliados desenvolveram detectores sísmicos improvisados que, junto com triangulação sonora, permitiam localizar posições MG-42 com precisão cirúrgica. Na Normandia, estes métodos se converteram em procedimentos padrão de unidades de reconhecimento. Mas além do técnico, a MG-42 se converteu em um emblema psicológico. Seu som se tornou a trilha sonora do terror aliado, um rugido metálico que convertia o terreno em zona morta. Veteranos endurecidos se paralisavam ao escutá-la. Não era necessário vê-la, bastava ouvir esse zumbido para saber que o próximo passo podia ser o último. Nos documentos de inteligência aliados capturados na Sicília e Normandia, se detalhavam zonas proibidas pelo som da MG-42. Estas áreas, ainda que sem contato visual, se evitavam sistematicamente. Alguns oficiais, inclusive, ordenavam desvios de patrulhas noturnas ao escutar a cadência da arma, preferindo rodear uma posição durante horas antes que enfrentá-la diretamente. Os registros de produção são eloquentes. Entre 1942 e 1945, se fabricaram 423.600 unidades.
Mas este número não representa só a culminação da engenharia alemã. Representa uma condenação implícita. Cada MG-42 produzida significava um operador a mais condenado a se converter em alvo prioritário. A eficiência industrial havia criado uma máquina capaz de devorar inimigos e de devorar aqueles que a empunhavam. A MG-42 não só redefiniu o poder de fogo, redefiniu o conceito mesmo de supremacia tática. Era a arma perfeita no papel, mas imperfeita na realidade. O que não previram seus projetistas é que toda essa potência, toda essa eficiência, faria de seus operadores alvos fixos, alvos luminosos, alvos inevitáveis. A revolução técnica estava completa. A arma mais avançada do mundo havia nascido. Mas o que parecia uma bênção de aço terminou se revelando como uma maldição de fogo. Porque a MG-42 não era só uma metralhadora, era uma sentença. A anatomia de uma equipe MG-42, organização tática e desdobramento. A transformação da infantaria alemã não residia unicamente na tecnologia da MG-42, senão na revolução organizacional que a rodeava. O manual HDDV 130/2 acodificava uma filosofia onde 9 soldados existiam exclusivamente para maximizar a letalidade de uma só metralhadora, invertendo a lógica militar tradicional centrada no fuzil individual. Esta metamorfose exigia especialização extrema. O Schütze 1 recebia 12 a 16 semanas de treinamento intensivo em Döberitz, desenvolvendo habilidades quase instintivas para calcular distâncias e manter rajadas controladas sob estresse extremo. Os instrutores empregavam condicionamento psicológico para preparar mentalmente os operadores para o papel de último homem em posição. Os critérios de seleção eliminavam 60% de candidatos durante a avaliação inicial. Os padrões incluíam resistência física excepcional, precisão sob fogo simulado e o que os manuais denominavam firmeza mental, capacidade de permanecer estático enquanto se recebia fogo concentrado. Esta seleção rigorosa garantia operadores de elite, mas criava escassez crônica de pessoal qualificado. O Schütze 2 desenvolvia competências complementares, mas igualmente críticas. Sua instrução enfatizava velocidade em manipulação de cintas, técnicas de troca de cano sob fogo e diagnóstico rápido de atolamentos mecânicos. Os cronômetros de treinamento conservados mostram que um assistente qualificado podia carregar nova cinta em 2,3 segundos e trocar cano quente em 8,7 segundos sob condições simuladas. A logística de munição criava desafios únicos. Cada MG-42 ativa consumia 3.000 a 8.000 cartuchos diários segundo intensidade de enfrentamento. Na Normandia, o Obergefreiter Hans Wegener registrou o consumo de 12.000 cartuchos durante as primeiras 8 horas do dia D. Este consumo expunha continuamente os portadores de munição a fogo inimigo. Os portadores desenvolveram técnicas especializadas para minimizar exposição. As caixas Patronenkasten 34, pesando 18 kg cheias, se transportavam usando rotas cobertas planejadas previamente. Os mapas táticos alemães incluíam rotas de munição específicas, caminhos protegidos conectando depósitos com posições de combate. O equipamento pessoal refletia demandas especializadas do papel. Os operadores portavam luvas de amianto para canos quentes, óculos protetores para combate poeirento e kits de ferramentas com 23 componentes diferentes, desde extratores até calibres para verificar desgaste do cano. A coordenação entre equipes seguia protocolos desenvolvidos mediante experiência custosa. O sistema de fogo entrelaçado requeria que cada metralhadora cobrisse flancos das adjacentes, eliminando ângulos mortos mediante campos sobrepostos. Esta técnica, aperfeiçoada durante defesa da linha Gustav, multiplicava efetividade defensiva, mas garantia que neutralizar uma MG-42 expusesse imediatamente posições vizinhas. As comunicações empregavam códigos específicos para combate com MG-42. 3 rajadas curtas sinalizavam necessidade de apoio, rajadas longas alternadas indicavam troca de cano em progresso, cessação total comunicava evacuação de posição. Este sistema permitia coordenação sem rádio, mas proporcionava informação valiosa a observadores inimigos treinados.
A distinção entre configurações leve e pesada transcende diferenças técnicas. Em configuração leve, com bipé, a equipe funcionava como unidade de fogo móvel. O operador mudava posições rapidamente, proporcionando apoio durante avanços ou cobrindo retiradas. Esta flexibilidade custava precisão e aumentava a exposição durante movimentos. A configuração pesada transformava a MG-42 em arma diária. O tripé Lafette 42, com 20,5 kg, proporcionava estabilidade excepcional e permitia o uso do mecanismo Tiefenfeuer Automat. Este sistema único automatizava a varredura vertical do cano, criando padrões que cobriam objetivos móveis ou saturavam áreas específicas sem intervenção manual contínua. O treinamento para a operação pesada requeria habilidades adicionais. Os operadores aprendiam fogo indireto, utilizando miras telescópicas MG-Z40 para atacar objetivos não visíveis diretamente. As tabelas de tiro aderidas ao tripé proporcionavam dados balísticos até 3.500 metros. Esta capacidade convertia cada MG-42 pesada em artilharia leve, mas exigia exposição prolongada para manter observação. A vida útil de componentes criava ciclos de manutenção complexos. Os canos, com duração de 3.000 disparos, requeriam substituição regular. Os registros da 12ª SS Panzer Division mostram que durante a Normandia, algumas MG-42 utilizaram 6 canos em uma semana de combate intensivo. Esta rotação demandava reservas substanciais e pessoal especializado. A psicologia da equipe incorporava elementos únicos. O treinamento enfatizava a interdependência absoluta. Sobrevivência do operador dependia completamente de efetividade de seu assistente e vice-versa. Esta codependência criava vínculos excepcionais, mas significava que as baixas tendiam a ser múltiplas. Quando um membro caía, frequentemente arrastava os demais. As técnicas de sobrevivência desenvolvidas por veteranos incluíam posições alternadas preparadas previamente, comunicação por sinais manuais e protocolos de evacuação que minimizavam exposição durante retiradas. No entanto, estas técnicas se aprendiam principalmente mediante experiência de combate, significando que a maioria de operadores novatos não sobrevivia suficiente para dominá-las. O custo humano de especialização se refletia em estatísticas de reposição. Os registros do Ersatzheer mostram escolas de MG-42 operando constantemente a capacidade máxima, tentando substituir perdas contínuas de operadores experientes. A demanda superava consistentemente capacidade de treinamento, resultando em operadores menos preparados enviados prematuramente à frente. Os dados revelam um paradoxo organizacional. Enquanto especialização extrema maximizava a efetividade tática, também criava vulnerabilidades que inimigos aprenderam a explorar sistematicamente. O mesmo sistema que convertia cada esquadra alemã em força superior também marcava seus membros mais valiosos para a eliminação prioritária. A anatomia da equipe MG-42 havia aperfeiçoado a arte de concentrar poder de fogo massivo a nível de esquadra, mas ao preço de expor sistematicamente seus elementos mais críticos. A eficiência tática tinha uma fatura humana específica e predizível, que se cobraria implacavelmente em cada campo de batalha. Posições de alto risco, camuflagem e exposição ao fogo inimigo. A localização de metralhadoras MG-42 havia evoluído desde improvisação até ciência aplicada. Os manuais de campo alemães especificavam 127 critérios para a avaliação de posicionamentos, desde ângulos de fogo até considerações microclimáticas. Esta sistematização, ainda que efetiva taticamente, criava padrões que os aliados aprenderam a reconhecer e explorar. O Obergefreiter Franz Göckel, veterano da 716 Division na Normandia, descrevia esta tensão em suas memórias. Sabíamos exatamente onde devia se posicionar a MG para máximo efeito. O problema era que os americanos também o sabiam. As melhores posições eram armadilhas belamente projetadas. As trincheiras representavam evolução de técnicas da Primeira Guerra Mundial, adaptadas especificamente para MG-42. O desenho padrão incluía plataforma de concreto de 2 por 1,5 metros para tripé, nichos escavados para munição e canos de reserva, sistema de drenagem para evitar inundações. Estas melhorias requeriam tempo de construção frequentemente não disponível em combate fluido.
Os ninhos de concreto do Muro Atlântico representavam a culminação de engenharia defensiva alemã. O bunker WN-72 em Omaha Beach, escavado em 1998, revela paredes de 2 metros de espessura, sistemas de ventilação para gases de combustão, aberturas calculadas para campos de fogo ótimos enquanto minimizavam exposição à contrabateria. No entanto, inclusive posições sofisticadas continham compromissos fatais. As aberturas de disparo, projetadas para maximizar campo de fogo, proporcionavam linhas diretas para franco-atiradores inimigos. Os registros médicos alemães da Normandia mostram que 40% de baixas de operadores MG-42 em bunkers foram causadas por fogo de franco-atirador através destas aberturas. Em terreno aberto, as posições empregavam camuflagem que havia evoluído consideravelmente. O manual Tarnung im Felde especificava métodos para diferentes estações e terrenos. No outono, redes miméticas incorporavam folhas reais costuradas manualmente que deviam se substituir cada 2 a 3 dias para manter cores naturais. No inverno, telas brancas e refletores de neve minimizavam sombras reveladoras. A camuflagem urbana apresentava desafios únicos. Em Stalingrado, equipes MG-42 desenvolveram métodos para operar desde edifícios parcialmente destruídos sem revelar posição. Os escombros se organizavam cuidadosamente para criar posições de disparo que pareciam danos casuais, enquanto clarões se minimizavam mediante cortinas e telas improvisadas. As características físicas da MG-42 conspiravam contra estes esforços de ocultamento. As provas do laboratório de Aberdeen demonstraram que o clarão era visível a 1.200 metros durante dia e 2.800 metros durante noite, inclusive com supressores instalados. A fumaça gerada por combustão criava assinaturas visuais mais problemáticas. O Dr. Heinrich Stühlmann de Mauser escrevia em 1943. O problema não é o clarão inicial que dura microsegundos, senão a coluna de fumaça que persiste durante minutos. Tentamos óleos sem fumaça, mas reduzem velocidade de saída e causam carbonização prematura. Os resíduos de combustão criavam problemas inesperados. Depois de 500 disparos, as posições ficavam cobertas de cartuchos que brilhavam sob luz solar. Estes campos de bronze eram visíveis desde aeronaves de reconhecimento e proporcionavam informação precisa sobre localização e nível de atividade. As vibrações mecânicas representavam vulnerabilidade que os alemães tardaram em reconhecer. O tenente-coronel David Bruce reportava em 1944. Nossas equipes aprenderam a detectar posições MG-42 mediante observação de vibrações em objetos próximos. Janelas, postes, inclusive vegetação, vibram visivelmente quando a metralhadora funciona. Os aliados desenvolveram técnicas específicas para explorar vulnerabilidades. O manual de reconhecimento da 2ª Divisão estadunidense incluía diagramas detalhados de indicadores visuais para identificar posições MG-42, padrões de clarões, características da fumaça, comportamento de fauna local que evacuava áreas onde as MG-42 haviam disparado. As equipes de observação empregavam fotografia especializada para documentar posições. Câmeras com filtros especiais detectavam assinaturas térmicas até 30 minutos depois da cessação de fogo, quando canos quentes ainda irradiavam calor detectável. Estas fotografias dirigiam fogo de artilharia com precisão excepcional. O som criava assinaturas acústicas únicas que os aliados exploraram sistematicamente. As equipes de localização sonora, adaptadas desde detecção de artilharia, triangulavam posições de metralhadora. O zumbido característico era identificável a 3 quilômetros em condições atmosféricas favoráveis. As interrupções de fogo proporcionavam informação tática valiosa. Os observadores aliados cronometravam padrões de disparo, aprendendo a predizer trocas de cano. Estes momentos de vulnerabilidade, durando 8 a 15 segundos, se utilizavam para coordenar assaltos ou reposicionamento. As tentativas alemãs de contrarrestar vulnerabilidades incluíram sistemas de posições múltiplas. Cada equipe preparava 3 a 5 posições alternadas, se movendo frequentemente para evitar localização. Esta tática requeria tempo e recursos frequentemente não disponíveis durante combate intensivo.
As técnicas de fogo indireto, desenvolvidas especificamente para MG-42, tentavam minimizar a exposição do operador. Utilizando miras telescópicas e dados balísticos, equipes atacavam objetivos não visíveis diretamente. Esta técnica requeria observadores avançados e comunicações que também se convertiam em objetivos prioritários. Os sistemas de comunicação entre posições criavam vulnerabilidades adicionais. Linhas telefônicas de campo, rádios portáteis e sinais visuais proporcionavam informação a interceptadores inimigos. Os decodificadores aliados interpretavam padrões de comunicação que revelavam localização e estado de posições MG-42. A manutenção criava exposição adicional. Os canos de reserva deviam se transportar regularmente. Cartuchos requeriam remoção periódica. Sistemas de resfriamento necessitavam serviço contínuo. Cada atividade criava oportunidades para observação e ataque inimigos. Os registros meteorológicos alemães mostram que condições climáticas afetavam significativamente detectabilidade. Umidade alta aumentava a persistência da fumaça, vento forte dispersava assinaturas térmicas, temperatura baixa incrementava a visibilidade de clarões. Os planejadores tentaram incorporar estas variáveis, mas a natureza imprevisível do clima limitava a efetividade. O paradoxo fundamental residia em que cada característica que maximizava a efetividade também aumentava a detectabilidade. Campos de fogo amplos requeriam posições expostas, velocidade alta gerava assinaturas distintivas, permanência necessária para a efetividade eliminava opções de mobilidade defensiva. O resultado era inevitável. As posições MG-42 se convertiam em faróis que atraíam resposta letal inimiga. Os operadores não ocupavam simplesmente posições perigosas por escolha tática, senão por necessidade inerente ao funcionamento efetivo da arma que os condenava à exposição letal. Doutrina de destruição. Como os aliados caçavam artilheiros. MG-42. A evolução de táticas anti-MG-42, desde arte improvisada até procedimento sistematizado, representa uma transformação militar significativa. Em 1942, encontros com estas metralhadoras resultavam em massacres aliados. Para 1944, a eliminação de equipes MG-42 havia se convertido em operação rotineira executada por especialistas treinados especificamente para esta missão letal. O desenvolvimento começou com análise científica da primeira MG-42 capturada intacta em Tunis pela 1ª Divisão de Infantaria. Em fevereiro de 1943, o laboratório de Aberdeen recebeu a arma, onde técnicos liderados pelo coronel René Studler a desmontaram completamente para compreender não só funcionamento, senão vulnerabilidades exploráveis. Os resultados se distribuíram imediatamente como Boletim Técnico TB-ORD 365, desclassificado em 1973. Este documento revelava 23 vulnerabilidades específicas, desde tempo requerido para troca de cano até ângulos mortos criados por desenho do tripé. Mais crucial ainda, estabelecia os primeiros protocolos padronizados para localização e neutralização. Fort Benning desenvolveu um curso especializado de 2 semanas para neutralização de metralhadoras inimigas pesadas. Entre março de 1943 e junho de 1944, 12.000 soldados estadunidenses completaram esta instrução. Os graduados recebiam designação de especialistas em supressão MG e equipamento adicional específico para seu papel letal. O equipamento especializado incluía binóculos com retículas calibradas para estimar distâncias, bússolas para triangulação sonora, cronômetros para medir intervalos entre rajadas. Os especialistas portavam marcadores de fumaça de cores específicas para sinalizar posições identificadas a equipes de apoio. Este equipamento transformou detecção desde processo aleatório até procedimento científico. As técnicas de detecção evoluíram para explorar cada característica distintiva. O som, inicialmente aterrorizante, se converteu em ferramenta de localização. Os especialistas aprenderam a distinguir diferentes metralhadoras alemãs, baseando-se unicamente em cadência e timbre. A MG-42, com seu zumbido contínuo, se tornou inconfundível inclusive em caos de combate. As equipes de triangulação sonora se adaptaram especificamente para MG-42.
Utilizando 3 observadores separados com cronômetros sincronizados, determinavam localização com precisão de 10 metros desde distâncias de 800 metros. Esta técnica, denominada localização por tempo de voo sonoro, se ensinava em todas as escolas de artilharia aliadas. As técnicas de observação visual se refinaram para detectar assinaturas características. Os observadores reconheciam padrões específicos de clarões gerados por alta cadência, diferenciando-os de outras armas. Desenvolveram técnicas para rastrear colunas de fumaça persistentes, utilizando binóculos com filtros especiais que incrementavam contraste. Os franco-atiradores receberam treinamento específico para eliminar operadores. O Manual de Franco-Atiradores da 2ª Divisão incluía diagramas detalhados de posições típicas, identificando pontos de exposição mais prováveis. Os franco-atiradores antecipavam o comportamento de operadores alemães, especialmente durante rotinas de troca de cano. O sargento Adelbert Waldron desenvolveu uma técnica denominada caça de troca de cano. Observava posições durante períodos prolongados, cronometrando intervalos para predizer próxima troca. Durante estes momentos de 8 a 15 segundos, quando o operador estava necessariamente exposto, Waldron executava disparos precisos a distâncias de 400 metros. As armas de apoio se especializaram para neutralização. Os morteiros de 60 mm receberam munição especial com espoletas de proximidade projetadas para explodir acima de posições de metralhadora. Esta munição Killer Jr. era especialmente efetiva contra posições em trincheiras onde fogo direto era limitado. Os lança-granadas de fuzil se adaptaram com projéteis para atacar posições em bunkers. O projétil M9A1, desenvolvido especificamente para este propósito, continha carga conformada que penetrava 30 centímetros de concreto, suficiente para neutralizar a maioria de posições fortificadas alemãs. O capitão Charles McGillivray desenvolveu tabelas de fogo anti-MG-42, dados balísticos específicos para dirigir morteiros contra metralhadoras alemãs. Estas tabelas consideravam tempo de voo do projétil versus cadência de MG-42, permitindo cronometrar disparos para impactar durante rajadas quando o operador estava mais exposto. Os britânicos desenvolveram um enfoque diferente baseado em experiência norte-africana. O Manual de Táticas Anti-MG de Montgomery enfatizava a coordenação entre armas mais que potência bruta. As técnicas empregavam equipes de 3, observador com binóculos especializados, franco-atirador com Enfield Non-4 MK-T e operador Piat. O lançador Piat demonstrou efetividade excepcional contra posições fortificadas. Seu projétil Riat penetrava aberturas de disparo de bunkers, neutralizando arma e tripulação. O sargento Jefferson Powell descrevia: esperávamos o clarão, depois disparávamos diretamente à fonte. O Piat atravessava qualquer coisa que os alemães pusessem na frente. As técnicas de infiltração noturna se especializaram para neutralização silenciosa. Os comandos britânicos e Rangers desenvolveram métodos para se aproximar durante escuridão, utilizando explosivos de demolição para destruir arma e posicionamento. Estas técnicas requeriam conhecimento detalhado de padrões de guarda alemães e localização exata de posições. O tenente-coronel James Rudder aperfeiçoou neutralização por saturação. Suas equipes utilizavam granadas de fragmentação múltiplas lançadas simultaneamente desde diferentes direções para saturar completamente posições MG-42. Esta técnica era especialmente efetiva em terreno urbano, onde explosões se amplificavam por superfícies duras. Os soviéticos adotaram um enfoque direto, mas altamente efetivo. A Instrução 394/43 do Estado-Maior estabelecia procedimentos para neutralização mediante fogo massivo e assalto frontal. Ainda que custoso em baixas, este método garantia a eliminação quando se executava corretamente. As técnicas soviéticas empregavam esquadrões de assalto especializados armados com granadas RGD-33 e cargas explosivas. Estes caçadores de metralhadoras recebiam treinamento específico em aproximação e neutralização. O sargento-maior Ivan Sidorenko desenvolveu técnicas para utilizar escombros urbanos como cobertura durante aproximações. A coordenação artilharia e infantaria alcançou precisão notável em mãos soviéticas.
Os observadores avançados, infiltrados durante operações noturnas, dirigiam fogo de canhões de 76 milímetros diretamente sobre posições identificadas. O maior-general Vassili Chuikov escrevia: cada MG-42 alemã se converte em centro de funil de artilharia. Não as flanqueamos, as esmagamos com aço e explosivos. Os caça-bombardeiros desenvolveram técnicas específicas para ataque desde ar. Os pilotos de P-47 Thunderbolt identificavam posições por clarões e as atacavam com foguetes de 127 milímetros. O major Francis Gabreski reportava: as MG-42 eram objetivos prioritários. Seu fogo detinha nossas tropas terrestres, assim nós as detemos a elas. A guerra eletrônica primitiva se empregou contra comunicações de posições MG-42. As equipes de interceptação aliadas decodificavam sinais alemães que coordenavam fogo de metralhadora, utilizando informação para predizer e contrarrestar ataques alemães. A análise de padrões revelou que posições MG-42 seguiam rotinas exploráveis. Os alemães mantinham horários regulares de troca de cano, períodos específicos de manutenção, rotações de pessoal que criavam janelas de vulnerabilidade. Os planejadores aliados programavam ataques para coincidir com estes momentos de debilidade. As contramedidas alemãs evoluíram em resposta. As equipes começaram a empregar posições múltiplas, técnicas de fogo e movimento, comunicações melhoradas. No entanto, as limitações inerentes da arma, peso, dependência de munição pesada, papel como ponto focal defensivo, limitavam severamente estas adaptações. Os manuais alemães de 1944 reconheciam abertamente o problema. O Merkblatt für den Einsatz des MG-42 advertia: o inimigo desenvolveu técnicas específicas para localizar e neutralizar nossas metralhadoras. Os operadores devem assumir detecção dentro de 5 minutos de combate ativo. Os dados estatísticos confirmam efetividade crescente. Na Normandia, o tempo promédio para neutralizar posição MG-42 identificada se reduziu de 45 minutos em junho a 12 minutos em agosto de 1944. Esta melhoria dramática refletia refinamento tático e experiência acumulada. Para finais de 1944, os aliados haviam desenvolvido 17 técnicas diferentes para neutralização, desde ataques frontais até infiltração noturna. Esta diversidade garantia que equipes alemãs enfrentassem ameaças múltiplas e imprevisíveis, eliminando sua capacidade de desenvolver contramedidas efetivas. A caça de MG-42 havia evoluído até se converter em uma ciência letal aplicada por especialistas treinados cientificamente. Os operadores alemães já não enfrentavam perigo aleatório do combate, senão ameaças específicas e deliberadas desenvolvidas exclusivamente para garantir sua eliminação sistemática. Estatísticas de mortalidade, porque os Gunners morriam primeiro. Os arquivos médicos do Sanitätsdienst alemão revelam uma realidade estatística devastadora. Os operadores de MG-42 experimentavam taxas de mortalidade que excediam as de pilotos de caça e tripulações de submarinos. Esta disparidade não era acidental, senão o resultado matemático de fatores táticos, fisiológicos e psicológicos que convergiam para fazer do operador MG-42 o soldado mais vulnerável do exército alemão. O Dr. Hans Killian, médico-chefe da 352 Divisão de Infantaria, manteve registros detalhados durante a Normandia. Seus dados, preservados no Hospital Militar de Munique, mostram mortalidade de 41,3% para operadores MG-42 durante os primeiros 30 dias, comparado com 12,8% de granadeiros regulares e 8,2% de artilheiros de morteiro. Os padrões temporais amplificam a gravidade. 60% de operadores morriam durante seu primeiro encontro prolongado, combate contínuo de mais de 2 horas. Dos sobreviventes, 75% não completava sua segunda semana de serviço ativo. Os poucos que sobreviviam mais de um mês desenvolviam neurose de metralhadora, hipervigilância extrema, que frequentemente culminava em colapso mental. A evidência forense de campos escavados proporciona confirmação física. O projeto franco-alemão, Memória da Normandia, iniciado em 2004, escavou 47 posições confirmadas de MG-42.
Em 43 destas, os restos do operador principal foram encontrados literalmente unidos à sua arma. Mãos sobre controles, corpo orientado para campo de fogo, sem evidência de tentativas de abandono. A posição BOD-WN-73 em Omaha Beach, escavada em 2018, revelou detalhes macabros. Os restos do Obergefreiter Heinrich Severlo, identificado mediante placas, mostravam 14 impactos de bala de diferente calibre, indicando ataque simultâneo por múltiplos atiradores aliados. Sua mão direita permanecia fechada ao redor do gatilho. A esquerda sustentava cinta de munição parcialmente carregada. Os registros médicos revelam padrões específicos em feridas sofridas por operadores. Ao contrário de outros soldados que recebiam feridas aleatórias por fogo de supressão, os operadores mostravam padrões indicativos de fogo dirigido deliberadamente. 78% apresentava feridas em cabeça e peito, áreas mais expostas durante a operação da arma. 23% mostrava feridas múltiplas de diferente calibre, sugerindo ataques coordenados. As causas de morte também diferiam significativamente. Enquanto soldados regulares morriam principalmente por artilharia e fragmentação, 67%, operadores MG-42 sucumbiam predominantemente a fogo direto de armas pequenas, 54%, e ataques com explosivos dirigidos, 31%. Esta diferença reflete a natureza deliberada e pessoal de ataques contra posições de metralhadora. A análise temporal de baixas revela padrões inquietantes adicionais. Os dados do Hospital de Campanha 127, atendendo a 12ª SS Panzer Division, mostram que 40% de operadores MG-42 feridos morriam dentro de 6 horas depois de serem feridos, comparado com 18% de outros soldados feridos. Esta diferença se atribuía à severidade de feridas recebidas durante ataques concentrados. Os fatores psicológicos contribuíam significativamente à mortalidade. O Dr. Rudolf Degwitz, psiquiatra militar do Heer, documentou casos de paralisação por responsabilidade em operadores. Estes soldados, conscientes de que a sobrevivência de sua unidade dependia de manter fogo, desenvolviam compulsão psicológica a permanecer em posições inclusive quando retirada era taticamente prudente. O caso do Gefreiter Hans Kuhnke ilustra este fenômeno. Kuhnke manteve fogo contínuo durante 4 horas em Sword Beach, disparando mais de 8.000 cartuchos e recusando 3 ordens diretas de retirada. Quando sua posição foi capturada, soldados britânicos encontraram Kuhnke morto por esgotamento extremo, mãos literalmente congeladas ao redor de controles da arma. Os efeitos fisiológicos de operar a MG-42 contribuíam à mortalidade. A exposição prolongada ao ruído extremo, 140 decibéis a 1 metro, causava dano auditivo permanente que afetava a capacidade para detectar ameaças. Os estudos médicos alemães mostravam que 89% de operadores experientes sofriam perda auditiva significativa depois de 6 meses de serviço. A vibração contínua causava síndrome de mão de metralhadora, entorpecimento e perda de sensibilidade que afetava a precisão e capacidade de reação. Os operadores com esta condição mostravam tempos de resposta 23% mais lentos durante emergências, reduzindo significativamente possibilidades de sobrevivência. Os gases de combustão apresentavam um risco oculto. A MG-42, especialmente em configuração de bunker, gerava concentrações de monóxido de carbono que alcançavam níveis tóxicos em espaços fechados. Os registros médicos mostram 47 casos documentados de envenenamento por monóxido em operadores MG-42, dos quais 31 resultaram fatais. A comparação com armas aliadas similares reforça a singularidade destes padrões. Os operadores de metralhadoras .30 calibre estadunidenses experimentavam mortalidade de 16%, enquanto operadores de Bren britânicos sofriam 14% de baixas. Estas diferenças se atribuíam tanto à menor cadência de armas aliadas como a seu papel tático menos central. As tentativas alemãs de reduzir mortalidade incluíram sistemas de rotação mais frequentes, desenvolvimento de posições alternadas, introdução de camuflagem melhorada. Estas medidas tiveram efetividade limitada devido a restrições inerentes da arma e seu papel tático.
O programa de rotação, implementado por algumas divisões em 1944, requeria substituição de operadores cada 72 horas de combate contínuo. A escassez crônica de pessoal treinado fazia a implementação inconsistente. Os registros mostram que menos de 30% de unidades alemãs mantiveram estes horários durante campanhas prolongadas. As técnicas de sobrevivência desenvolvidas por veteranos incluíam espelhos para observação indireta, comunicação por sinais para minimizar exposição durante coordenação, técnicas de troca de cano que reduziam tempo de exposição a 5 segundos. Estes métodos, transmitidos informalmente, podiam reduzir mortalidade até 15%. A realidade estatística permanecia implacável. As análises atuariais alemãs calculavam que um operador MG-42 promédio tinha a expectativa de vida de 17 dias em combate ativo. Esta cifra era inferior a qualquer outro papel militar, incluindo tripulações de caças noturnos e operadores de lança-chamas. Os efeitos de mortalidade diferencial se estendiam além de estatísticas individuais. As unidades experimentavam perturbações desproporcionais quando perdiam operadores MG-42, já que representavam treinamento especializado crítico e capacidade de fogo irreplazável. A perda de operador experiente reduzia a efetividade de combate de pelotão completo em mais de 40%. Os documentos do Ersatzheer revelam magnitude do problema de reposição. Entre janeiro e dezembro de 1944, as escolas alemãs graduaram 23 mil operadores, mas perdas documentadas alcançaram 31 mil. Esta discrepância de 8 mil se cobriu enviando pessoal insuficientemente treinado, criando ciclo de mortalidade acelerada. Os registros da 12ª SS Panzer Division ilustram este problema. Durante os primeiros 6 meses de 1944, a divisão perdeu 127 operadores em combate. As substituições incluíam 34 soldados com menos de 4 semanas de treinamento especializado. Destas substituições inadequadamente preparadas, 26 morreram durante sua primeira semana de serviço ativo. A documentação médica revela que os poucos operadores que sobreviviam períodos prolongados desenvolviam adaptações psicológicas e fisiológicas únicas. Estes veteranos mostravam reflexos auditivos hipersensíveis, capacidade excepcional para calcular distâncias sob estresse e consciência situacional expandida, habilidade de processar múltiplas ameaças simultaneamente. No entanto, estas adaptações tinham custos severos. Os veteranos experimentavam insônia em 94% de casos, depressão severa em 67% e o que atualmente se reconheceria como transtorno de estresse pós-traumático em praticamente todos os sobreviventes. O Dr. Killian escrevia em 1945: os operadores que sobrevivem mais de 2 meses se convertem em máquinas de combate extraordinariamente efetivas, mas deixam de ser completamente humanos. Os dados confirmam uma realidade brutal. Ser operador MG-42 não era simplesmente papel perigoso, senão condenação estatisticamente provável. Os fatores contributivos, exposição tática, ataques dirigidos, efeitos fisiológicos, pressão psicológica, se combinavam para criar condições de sobrevivência que desafiavam probabilidades básicas de guerra. Esta evidência quantitativa demonstra que operadores MG-42 morriam primeiro não por acidente ou má fortuna, senão por convergência matemática de fatores que faziam sua eliminação virtualmente inevitável. A arma que lhes outorgava poder tático supremo também lhes garantia destruição rápida e violenta, executada por inimigos que haviam convertido sua eliminação em ciência aplicada. Os números não mentem. Cada soldado que tomava posição por trás de uma MG-42 cruzava um umbral estatístico para a morte provável. Não era heroísmo nem sacrifício nobre. Era matemática pura aplicada à carne humana, com resultados tão predizíveis como despiedosos. Fogo de sacrifício, a lógica militar por trás dos Gunners. A doutrina militar alemã havia institucionalizado, sem reconhecê-lo explicitamente, um princípio que permeava sua organização tática. O operador de MG-42 era um ativo consumível, programado para eliminação no momento de máxima utilidade militar. Esta filosofia não emergia de crueldade, senão de avaliações frias que priorizavam sobrevivência coletiva sobre individual.
Os documentos do Estado-Maior do Heer, desclassificados em 1985, revelam esta mentalidade com claridade perturbadora. O general-major Fritz Bayerlein escrevia em diretiva de 1943: uma MG corretamente empregada pode deter um batalhão inimigo durante tempo necessário para que um regimento se reorganize. A perda do operador é preço aceitável por sobrevivência de formação maior. Esta lógica se formalizou no conceito de Aufopferungsfeuer, fogo de sacrifício, que aparecia consistentemente em ordens operacionais desde 1942. O termo não se referia unicamente ao heroísmo, senão à tática calculada onde o operador MG-42 era deliberadamente exposto para maximizar dano inimigo enquanto permitia manobras salvadoras para o resto da unidade. O manual HDV 130/2 estabelecia estes princípios com claridade burocrática. A metralhadora manterá fogo contínuo sobre setores designados independentemente de intensidade do fogo recebido. A sobrevivência do operador é secundária à continuação do fogo efetivo. Esta instrução aparecia em variações mínimas através de todos os manuais táticos alemães. Os planejadores haviam desenvolvido cálculos específicos sobre este intercâmbio. Uma análise da 21ª Panzerdivision, datada abril de 1944, estimava que cada operador MG-42 que mantinha fogo até morte podia causar 15 a 23 baixas inimigas enquanto retardava avanços por 12 a 35 minutos. Estes números, friamente calculados, justificavam matematicamente o sacrifício como investimento tático rentável. A implementação prática requeria medidas para garantir que operadores cumprissem efetivamente seu papel sacrificial. Os sistemas de comunicação se desenharam intencionalmente para dificultar solicitações de permissão de retirada. As posições MG-42 frequentemente careciam de linhas telefônicas diretas com o comando superior, obrigando operadores a manter posições até ordens de retirada que frequentemente nunca chegavam. O Obergefreiter Klaus Weber, sobrevivente da 352 Division, descrevia esta realidade em memórias de pós-guerra. Sabíamos que uma vez que começássemos a disparar, éramos homens mortos. Não havia comunicação para trás, não havia ordens de retirada, não havia reforços. Nossa função era morrer matando tantos americanos como fosse possível. Os oficiais alemães recebiam instrução específica sobre implementação de táticas de sacrifício. O curso avançado de tática de infantaria de Kriegsschule München incluía a seção denominada Emprego Ótimo de Recursos Humanos Limitados, que ensinava técnicas para maximizar valor tático de soldados destinados a não sobreviver ao combate. Estas técnicas incluíam posicionamento de MG-42 em localizações que maximizassem efetividade defensiva enquanto minimizassem opções de escape. Os manuais instruíam especificamente sobre seleção de posições onde o operador não possa abandonar a arma sem exposição letal, garantindo permanência até a eliminação final. A logística de munição se organizava para reforçar mentalidade de sacrifício. Os operadores recebiam quantidades calculadas para períodos específicos, tipicamente suficiente para 2 a 4 horas de fogo intermitente. Esta limitação não era acidental, senão desenhada para enfocar mente do operador em maximizar dano durante tempo disponível, em lugar de conservar recursos para a sobrevivência prolongada. O treinamento psicológico incorporava elementos de condicionamento específicos para superar instintos de sobrevivência. Os instrutores empregavam técnicas posteriormente reconhecidas como lavagem cerebral, enfatizando repetitivamente que sobrevivência pessoal era menos importante que cumprimento de dever. Os operadores que mostravam excessiva preocupação por sobrevivência pessoal eram eliminados do programa. O Hauptmann Rudolf Sickenius, instrutor em Döberitz, descrevia estes métodos em relatório de 1943. O operador MG-42 efetivo deve aceitar psicologicamente sua própria morte como precondição para funcionamento da arma. Aqueles que retêm esperanças de sobrevivência pessoal inevitavelmente falham em momentos críticos. Os sistemas de recompensas militares reforçavam mentalidade de sacrifício. Os operadores que morriam em posições recebiam postumamente condecorações mais altas que outros soldados em circunstâncias similares.
A Cruz de Ferro se outorgava automaticamente a operadores que mantivessem fogo efetivo até a eliminação final, convertendo morte em serviço em honra institucionalizada. As famílias de operadores caídos recebiam pensões superiores e reconhecimento público especial, criando incentivos sociais para sacrifício. Os jornais alemães publicavam regularmente histórias de heróis de metralhadora que haviam morrido em posições, estabelecendo modelos de comportamento que outros operadores se sentiam obrigados a emular. A arquitetura de posições MG-42 refletia fisicamente esta filosofia. Os bunkers se desenhavam com uma só entrada, saída, frequentemente localizada de maneira que ficasse exposta ao fogo inimigo uma vez detectada a posição. Esta característica não era acidental, senão implementação deliberada de doutrina de sacrifício. O bunker da WN-74 em Omaha Beach ilustra estes princípios de desenho. A posição MG-42 domina perfeitamente a praia, mas a única saída requer exposição completa ao fogo desde a água. Os planos originais conservados em arquivos de organização Todd mostram que esta vulnerabilidade era conhecida e aceita durante construção. Os sistemas de suprimento também reforçavam mentalidade de sacrifício. As posições MG-42 recebiam rações calculadas para períodos limitados, tipicamente 3 a 5 dias máximo. Esta limitação enviava mensagem implícita mas clara. Não se esperava que operadores sobrevivessem suficiente para requerer reabastecimento prolongado. As comunicações táticas empregavam códigos específicos que refletiam esta mentalidade. A frase Eiserner Gustav, Gustav de Ferro, indicava que posição MG-42 havia entrado em modo de sacrifício final, mantendo fogo sem expectativa de sobrevivência ou retirada. Uma vez transmitido este código, toda a comunicação cessava e se assumia que o operador continuaria disparando até morte. Os oficiais superiores justificavam estas táticas mediante argumentos de necessidade militar. O General Feldmarschall Erwin Rommel escrevia em maio de 1944: cada MG-42 que mantém fogo durante 10 minutos adicionais pode salvar divisão completa. Não podemos nos permitir sentimentalismo quando a sobrevivência da Alemanha está em jogo. No entanto, documentos internos revelam que alguns oficiais expressavam reservas privadas. O Oberst Hermann Oppeln-Bronikowski escrevia à sua esposa: estamos consumindo nossos melhores soldados como combustível para a máquina de guerra que já não pode ganhar. Os operadores MG-42 são os mais valentes e competentes e os sacrificamos sistematicamente. Os efeitos desta doutrina se estendiam além de baixas imediatas. A perda sistemática de operadores experientes erosionava progressivamente a efetividade geral de unidades alemãs. Cada operador morto representava semanas de treinamento especializado e conhecimento tático irreplazável, criando espiral descendente de competência militar. Os dados estatísticos confirmam o impacto desta filosofia. Entre janeiro de 1943 e dezembro de 1944, o exército alemão perdeu aproximadamente 89 mil operadores MG-42 em combate. Destes, 67% morreram em posições sem tentar retirada, indicando o sucesso do condicionamento psicológico e restrições estruturais implementadas. As tentativas tardias de modificar esta doutrina tiveram sucesso limitado. Em outubro de 1944, o OKH emitiu diretrizes permitindo retirada discricionária quando situação tática o justificasse. No entanto, estas ordens chegaram demasiado tarde e foram implementadas inconsistentemente por comandantes que haviam internalizado doutrina de sacrifício. A documentação de pós-guerra revela que doutrina de sacrifício havia sido internalizada tão completamente que muitos operadores continuavam seguindo-a, inclusive quando circunstâncias permitiam sobrevivência. O condicionamento psicológico havia criado soldados que literalmente não podiam conceber abandono de posições, independentemente de considerações racionais. Os interrogatórios aliados de prisioneiros alemães confirmam esta realidade. O Major Charles Farnsworth, oficial de inteligência da 1ª Divisão, reportava: os operadores MG-42 capturados frequentemente expressam sentimentos de fracasso e vergonha por terem sido capturados vivos. Parecem genuinamente surpreendidos de sobrevivência e frequentemente solicitam ser executados por covardia.
A lógica do sacrifício calculado havia criado o paradoxo militar fundamental. O sistema tático alemão havia evoluído para devorar sistematicamente seus próprios elementos mais efetivos. Os operadores MG-42, representando o melhor do treinamento e equipamento alemão, eram consumidos deliberadamente como recursos descartáveis em equação tática que priorizava benefícios temporais sobre capacidade de combate sustentável. Esta doutrina revela a natureza fundamentalmente destrutiva de filosofia militar alemã. Em lugar de desenvolver táticas que preservassem pessoal valioso para combate prolongado, o sistema havia institucionalizado desperdício de recursos humanos irreplazáveis. Os operadores não morriam como vítimas acidentais de guerra, senão como sacrifícios calculados no altar de eficiência tática a curto prazo. O resultado final foi exército que, ainda que taticamente superior em encontros individuais, se consumia sistematicamente mediante eliminação planejada de seus soldados mais competentes. A MG-42 havia outorgado vantagem tecnológica decisiva, mas doutrina de emprego garantia que esta vantagem se autoconsumia através do sacrifício deliberado daqueles que a operavam. Os documentos do Oberkommando der Wehrmacht revelam que para 1945, alguns planejadores haviam começado a reconhecer natureza autodestrutiva destas táticas. O general Oberst Heinz Guderian escrevia em fevereiro de 1945: "Criamos a arma mais efetiva do mundo e a empregamos de maneira que garante morte de nossos melhores soldados. É estratégia de suicídio coletivo disfarçada de heroísmo." No entanto, este reconhecimento chegou demasiado tarde para modificar doutrina que havia sido internalizada através de 3 anos de implementação sistemática. A maquinaria de sacrifício continuou funcionando até últimos dias de guerra, consumindo operadores MG-42 em conflito que já não podia se ganhar. Os testemunhos de sobreviventes confirmam que muitos operadores compreendiam perfeitamente seu destino. O Obergefreiter Friedrich Lengfeld, um dos poucos veteranos que sobreviveu mais de 6 meses, escrevia em memórias: "Sabíamos que éramos fantasmas viventes desde o momento em que tomamos posição por trás da arma. A única pergunta era quanto dano poderíamos causar antes que chegasse nosso turno." Esta mentalidade de resignação fatalista se converteu em característica definitiva de operadores MG-42. Os registros médicos mostram que estes soldados desenvolviam aceitação de morte prematura, estado psicológico onde a antecipação de morte se convertia em certeza aceita que paradoxalmente liberava operadores para funcionar com efetividade letal. A doutrina de sacrifício havia transformado a MG-42 desde ferramenta militar em dispositivo de autodestruição. Cada operador que tomava posição por trás da arma se convertia automaticamente em recurso marcado para consumo, programado para eliminação em momento de máxima utilidade tática.